Olá, sou a professora Patrícia da Educação de Jovens e Adultos e a gente está aqui para mais uma aula de História. E hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante e interessante para o momento que nós estamos vivendo hoje. A gente está vivendo uma pandemia e de um vírus novo que a gente não conhece e a gente mudou toda a nossa forma de vida, a gente mudou toda a nossa forma de pensar, de trabalho, pelo motivo de existir um novo vírus aí em toda a sociedade. Foi só em Governador Valadares? Não, foi no mundo todo. Então eu vou contar para vocês, a gente vai relembrar juntos aqui algumas doenças que marcaram a história. Será que já existiu alguma outra doença? Será que já existiu algum outro vírus que teve essa repercussão que o coronavírus tem feito no mundo todo? Então é isso que a gente vai falar um pouquinho mais. Então, doenças, quais foram, né? Por que são doenças que marcaram a história? São doenças que atingiram a sociedade em diferentes períodos da história. Então, sim, tiveram várias outras doenças. Para as pessoas que são mais velhas aí, ó, a gente tem pessoas idosas aí que vocês podem perguntar, que vocês podem até pesquisar sobre isso. Doenças que em outras épocas também geraram muito problema para a sociedade, né? Então, são doenças que atingiram várias, né, a sociedade em diferentes períodos da história. Então, tiveram doenças há muito tempo atrás, como a gente tem agora o coronavírus, que é uma doença muito nova aí e que a gente conhece muito pouco sobre ela. Então, vamos falar. Você já se perguntou? Você já se questionou se nós já vivemos essa situação? Usar máscara, distanciamento social, se muitas pessoas, né, morrendo por causa do coronavírus. Isso já aconteceu em outra parte da história? Vocês conhecem ou já ouviram falar de alguma outra doença que causou toda essa situação mundial? Então vamos lá. A história da humanidade é marcada por doenças que atingiram a sociedade em diferentes períodos e deixaram marcas profundas nelas, por conta da quantidade de mortos. Então, olha só, essa questão de a história, né, de durante o período da história a gente trazer algumas outras doenças, é muito importante, porque quando surge uma doença, toda a sociedade se envolve para resolver o problema dessa doença, para entender, para estudar, para conhecer. Então, várias equipes trabalham juntas para que consigam solucionar da melhor forma possível essa doença. Além disso, ajuda muito no desenvolvimento de tecnologias, no conhecimento dessa doença de forma... as pessoas estudam em laboratórios, vacinas, formas de combater, uso de equipamentos, o que é melhor, o que dá certo, o que não dá. Então, querendo ou não, a sociedade acaba evoluindo com a vinda dessas doenças, mas elas provocam muito estrago e deixam marcas muito profundas, porque sim, existe um grande número de mortos e um grande número de pessoas que foram acometidas ou ainda serão por essas doenças que aparecem. Então, alguns exemplos que eu trouxe para vocês e eles não faltam, por exemplo, a varíola, o sarampo, o cólera, a ebola, a febre amarela, a AIDS, a peste bubônica. Com certeza você já ouviu falar sobre essas doenças e elas marcaram a história e vieram também para trazer aí toda essa evolução sobre essa doença. Então eu vou falar um pouquinho sobre a varíola. A varíola ela é muito importante. Em uma próxima aula a gente vai falar por que da importância tão grande na história da ciência e da humanidade da varíola, o que ela contribuiu, mas eu vou falar um pouquinho hoje sobre a doença, né? A varíola, ela é uma doença infecto-contagiosa. O que quer dizer isso? É uma doença que ela se propaga com muita facilidade, ela tem um contágio muito grande e ela é provocada por um vírus e ela
causa na pessoa pequenas lesões. Então, a gente tem, as doenças são diferentes, né? Os sintomas que a gente fala, o que aparece nas pessoas é diferente do que aparece em outras doenças. Então, a gente tem hoje na nossa sociedade que a gente está vivendo o coronavírus ou a Covid-19, que também é transmitida por um vírus. E o que ele faz? A grande maioria dos problemas são problemas respiratórios, parecidos com a gripe, né? Pneumonia, alguma coisa por esse caminho. A varíola não. Ela era uma doença também muito contagiosa, mas que ela tinha outra característica. Ela aparecia no nosso corpo de outra forma. Então, ela aparecia com pequenas lesões que iam ficando, e eram muitas lesões no corpo todo. Eu trouxe uma imagem depois para vocês aqui. E que essas lesões elas iam provocando secreções. O que é secreção? Às vezes aquele pus, aquela coisa amarelinha que sai. A doença é transmitida pela secreção da pessoa infectada, tá vendo? Então, com o comprometimento de objetos de contato, com crosta, que a doença causa na pele do paciente. Então, ela causa realmente uma lesão, né? Várias bolinhas no corpo todo. Essas lesões são muito infectadas ali com bactérias, com vírus, e aí isso é transmitido para outras pessoas. Então, às vezes, as pessoas ficavam deitadas em lençóis, né? Ou às vezes deitavam na cama ali, ou aquela roupa que ela estava usando, outra pessoa ficava próximo ou deitava às vezes ali perto, ficava manuseando aquele material que a pessoa estava deitada e acabava contraindo a doença também. Só que naquela época eles não sabiam como essa doença era transmitida, como que essa doença passava de uma pessoa para outra. Não existiam muitos laboratórios, não existia essa evolução da tecnologia que a gente tem hoje. Então as coisas eram feitas muito por experiência, por tentativas, né? E aí, olha aí, eu trouxe uma foto da varíola. A varíola é uma das doenças que mais causaram epidemias e foi responsável, inclusive, por uma pandemia que se espalhou pelo Império Romano no século II depois de Cristo, então muito antiga. E a varíola, como era muito precário os estudos, né? A gente vê que a evolução da varíola foi muito grande. Então ela se tornou, sim, nesta época, uma pandemia. Então a sociedade já viveu em outros períodos, em outros momentos, doenças que foram tão devastadoras assim como tem sido a que a gente tem vivido hoje, né? O coronavírus. Então, essa é a varíola. Falam que a varíola surgiu na Índia, não se tem certeza de onde realmente ela surgiu, e ela causou a morte de cerca de 2.000 pessoas por dia em Roma. Ela teve alguns ciclos, né? Ela apareceu em uma determinada época, depois apareceu em outra época, e aqui no Brasil o primeiro registro da varíola é por volta aí de 1563, né? Tudo a gente tem por historiadores, por pessoas que marcaram, escreveram sobre essa doença, mas é uma doença que realmente matou muita gente no mundo e ela é uma doença que é transmitida de forma muito rápida também. E aí eu quis trazer para vocês o que é epidemia e o que é pandemia, né? Porque a gente ouve aí, a gente está numa epidemia, ou então a gente está em uma pandemia. Você conhece a diferença? Você já ouviu falar sobre esses dois termos? Agora a gente está vivendo aí uma pandemia. E por que desse termo? Então a gente tem a Organização Mundial da Saúde, vocês já devem ter ouvido falar nos noticiários sobre a Organização Mundial da Saúde. É um órgão que organiza toda a situação da saúde. Ela luta, esse órgão, né, essa Organização Mundial, ela luta para uma qualidade de vida melhor para toda a sociedade mundial. Ela trabalha de formas a colocar as situações como elas estão acontecendo no mundo todo. Então, as pessoas mandam, né, os governos, eles mandam os dados para a Organização Mundial da Saúde, que se organiza para preparar como que eles vão combater essa doença
no mundo ou se for uma pandemia em um lugar menor. Então, uma epidemia ocorre quando o número de surtos cresce abrangendo várias regiões. Então, vamos lá, epidemia. Esse surto cresce, né? Ali aparecem vários casos, mas em regiões menores. Por exemplo, pode ser somente em algumas cidades, ou em estado, ou talvez num país. Mas o que acontece? Elas são mais locais, né? Elas não são muito grandes, não são no mundo todo. Então, a gente tem, às vezes, uma epidemia porque o número de pessoas contaminadas foi muito grande. Por exemplo, o caso da dengue. Então, a gente teve um número grande de pessoas contaminadas pela dengue, pelo ebola, e aí o que acontece? A Organização Mundial de Saúde, ela precisa tomar algumas decisões para aquela região, como combater, assim como promover estudos, né? Como a gente tem aí no caso da dengue, como que a gente pode fazer para prevenir e para que essa doença não se alastre, não prolifere, né? Então a gente precisa cuidar disso. E a Organização Mundial da Saúde, ela nos ajuda nessa parte, ajuda os governos, as prefeituras, o Estado, a todos a se organizarem. E a gente tem a pandemia. Por que pandemia? Esse nome gera um desconforto, né? Estamos em uma pandemia. Uma pandemia é a disseminação mundial de uma doença, de uma epidemia. Ela era uma epidemia pequena e ela foi crescendo e ela abrangeu todos os países do mundo. Então, uma pandemia é o pior dos cenários. Professora, então é uma coisa muito ruim? Então, não é para a gente ver por esse lado, né? Por que se classifica como pandemia? É porque as situações que serão feitas para se combater uma pandemia é muito diferente do que uma para combater uma epidemia. Então, por exemplo, quando a gente tem uma pandemia, quer dizer que a gente precisa tomar outras atitudes, a gente precisa de situações diferentes para combater essa situação que nós estamos vivendo. Então, a gente tem, por exemplo, e a pandemia, ela se estende por várias regiões do planeta. O protocolo de ação em países afetados ou não. Então, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, ela define que, no caso do coronavírus, se a gente tem um número tal de pessoas infectadas, é preciso que tenha um distanciamento social, é preciso que escolas fechem, é preciso que o comércio feche, que a gente chama de lockdown, porque isso é característico de uma pandemia. Ela cresceu de uma tal forma que os protocolos que a gente fala, as demandas, o que tem que se fazer é diferente de uma epidemia, né? Então, por isso, da diferenciação do nome das duas situações. Então, eu vou falar um pouquinho agora da peste bubônica. A peste bubônica, ela é uma peste, né? É até chamada de peste bubônica por ser transmitida por uma bactéria transmitida, que ela vive nos ratos, ela não é transmitida somente pelo rato, né? A peste bubônica, ela também devastou toda uma sociedade. E por quê? Ela... principalmente na época medieval, onde não se tinha muita higiene, não se tinha muito cuidado, né, com o lugar onde se morava. Então a gente tinha muito rato, muito esgoto, muito resto de comida e ainda não se entendia que isso não era bom, que isso transmitia doenças, né? Então as pulgas que ficavam nos ratos, elas picavam o ser humano e contraía a doença chamada peste bubônica, também conhecida como peste negra, né? Então olha aí, eu fiz um desenho aí para vocês. O rato, né? Ele está contaminado. Essa pulga que mordeu o rato, ela também se contaminou e aí ela vem e pica o ser humano que acaba se contaminando. Quais foram as características, né, da peste negra, da peste bubônica? Ela abrangeu vários países, né, vários continentes, a Europa, a Ásia, a África, e causou uma transformação profunda na Europa medieval. Na época da peste bubônica, lembra que a gente falou lá também aqui nas aulas de história da época medieval?
Lá a gente tinha uma dificuldade muito grande de, o que eu falei, de higiene, de saneamento básico, não tinha rede de esgoto, não tinha água tratada. Então, essa proliferação de animais, os roedores, como são os ratos, era muito grande. Então, o acesso das pulgas, desses animais contaminados, era imensa. Então, afetou um grande número de pessoas em várias partes do mundo. E eles usavam uma roupa específica, né? Se vocês observarem na peste negra, lá na história, se vocês forem pesquisar, os médicos acreditavam que se eles vestissem uma roupa de couro tampando o corpo todo, onde nada ficasse exposto, e eles fizeram essa máscara, tá vendo? Isso aí é uma máscara criada pelas pessoas, os cientistas da época, os médicos, né, que eles atendiam como médicos. Era uma máscara em forma de um bico de pato aí. Por que disso? Porque a peste bubônica, ela tinha um cheiro muito característico, muito próprio de lesões, né? A pessoa ficava com a pele escura da lesão, né? Então tinha um cheiro muito ruim. Além disso, eles acreditavam que se eles colocassem dentro desse bico algumas ervas aromáticas, algumas ervas que pudessem eliminar o vírus até que eles respirassem aquele ar. Hoje a gente não usa a nossa máscara de proteção, até tenho aqui uma máscara que a gente usa hoje, né? Todos nós usamos, foi uma definição da Organização Mundial da Saúde, e lá nessa época, olha só, há tempos muito antigos, eles já pensaram na máscara como uma proteção também, diferente, com outro sentido. Eles não tinham certeza da eficácia, se dava certo, se não dava, mas eles estavam fazendo o que cabia naquele momento, né? Se precavendo. Então, eles colocavam ervas aí nesse bico, por isso esse bico comprido, e isso ajudava, eles acreditavam que ajudava na não contaminação. O que não era real, né? O que não foi, depois estudos sobre a doença da peste negra, da peste bubônica, veio a acreditar que isso não era real, não deu certo, mas naquele momento era o que eles estavam estudando. E aí vou falar um pouquinho sobre a gripe espanhola. A gripe espanhola também foi uma doença que afetou um grande número de pessoas no mundo todo. A gripe espanhola, ela começou existem estudos, né, de que ela surgiu nos Estados Unidos em 1918. Os relatos não são corretos, porque às vezes aparecem outros casos em outros países, então tem ainda uma dúvida sobre onde surgiu com certeza a gripe espanhola. Ela vem, né, uma doença devastadora também, e ela matou aí, 50 milhões de pessoas, muita gente no mundo todo, a gripe espanhola. E a gripe espanhola tem uma característica muito própria, ela foi uma mutação do vírus influenza, que a gente já conhece, que surgiu lá em 1918. Os sintomas da gripe espanhola, eram sintomas parecidos com o do coronavírus de hoje. Eram comuns de uma gripe, uma tosse, às vezes uma coriza, febre, dores no corpo, dores de cabeça. Então as pessoas tinham esses sintomas que evoluíam para sintomas mais graves, que eram às vezes uma pneumonia. E aí, por isso o nome gripe, né? Porque ele é bem característico de uma gripe mesmo. E aí, ela começou a se espalhar por todo o mundo a partir da Primeira Guerra Mundial, com as tropas, né? As tropas de soldados que iam para o campo de batalha e eles ficavam muito próximos, eles viajavam próximos. Então, muitos soldados foram acometidos pela gripe espanhola. Isso impactou significativamente na guerra. Então, foi uma doença que ela estava num outro momento e ela afetou muito a guerra que estava acontecendo, a Primeira Guerra Mundial. Muitos soldados adoeceram, o que eles estavam fazendo? Eles não falavam muito sobre essa doença. Por quê? Porque senão podia enfraquecer
essa tropa, né, esses soldados, eles não queriam demonstrar para os adversários que eles estavam mal ou que eles estavam com um número reduzido de soldados porque eles estavam em guerra. Então, parou-se de falar sobre essa gripe, esse tipo de gripe, né? Então, por exemplo, o exército alemão, ele teve 500 mil soldados mortos pela gripe espanhola. Então, um número muito grande e significativo. Mas eles não falavam sobre essa gripe, eles deixavam isso bem escondido e alguns poucos casos que foram aparecendo e foram sendo estudados. E aí, o primeiro paciente foi um soldado com esse nome e ele foi internado com sintomas de gripe na enfermaria, uma enfermaria do Exército, né? Em 11 de março de 1918. Então, o que acontece? As enfermarias do Exército, dos soldados, esses lugares, esses espaços, eles foram transformados em enfermarias, porque muitos soldados foram contaminados. Então, a gente teve uma troca de papéis, onde eram, por exemplo, os refeitórios, onde eram as tendas para descanso, passaram a ser os lugares de tratamento desses soldados que estavam doentes. Então, olha aí, vocês podem perceber que a gente tem vários leitos aí, ó, na semana seguinte, mais de 1.100 outros soldados desse local foram internados com os mesmos sintomas. E o que isso caracteriza para a gente? Que é uma doença muito fácil de ser transmitida, né? Ela é transmitida de uma pessoa para outra com muita facilidade. Olha aí um número grande de pessoas contaminadas uma semana depois do primeiro caso ser identificado lá nos Estados Unidos. E por que se chama gripe espanhola, se a gente tem falado aqui o tempo todo dos Estados Unidos, eles já também falam um pouco da China? Por que tem o nome gripe espanhola? Interessante, né? Você já se perguntou, você já teve essa dúvida? Então, o termo espanhola não faz referência à suposta origem da doença, onde a doença surgiu. O nome espanhola não tem nada a ver de onde ela veio, né? A imprensa espanhola naquela época foi conhecida por divulgar as notícias dela pelo mundo, dessa doença. Por que desse cenário, né? Vou voltar um pouquinho aqui. Por que desse cenário? Eles estavam em guerra. Então, a mídia, eles não deixavam sair nenhuma notícia, eles não deixavam sair nenhuma informação, nem sobre a guerra, nem sobre qualquer outra situação, principalmente a doença. Então, eles deixavam isso tudo muito abafado. Como a Espanha não estava participando da guerra, a imprensa da Espanha, os jornais, né, os boletins da época, eles puderam falar sobre o assunto. Então, a gripe passou a ter esse nome de gripe espanhola, porque a Espanha é quem falou sobre o assunto, é quem falou sobre o acometimento dessa gripe e um grande número de pessoas que foram mortas. Então vamos relembrar um pouquinho aqui. A gripe espanhola afetou todos os continentes do mundo. Então ela foi considerada uma pandemia. Foi um impacto muito grande nos países que lutavam na Primeira Guerra Mundial. Por quê? Tropas muito reunidas, pessoas muito próximas, aglomeração, e isso fez com que a doença se espalhasse com muita facilidade. Informações da doença foram escondidas de forma a não prejudicar a moral dos soldados. Então, eles não queriam dizer que estavam doentes ou que eles estavam em número reduzido. Então, eles vetaram essas informações, esconderam as informações. E a Espanha, no entanto, não participava da guerra e a sua imprensa tinha liberdade para falar sobre a doença. Por isso, o nome gripe espanhola. E aí eu trouxe uma imagem para vocês de que nessa época o uso da máscara já era importante, o uso da máscara já ajudava na prevenção da doença. Então a gente tem aí na história, não é novo o uso da máscara pela sociedade, pelas pessoas, né? Às vezes algumas
gerações não usaram máscaras, mesmo não passaram por doenças. Mas nós também vamos entrar para a história porque estamos vivendo um momento de pandemia em que várias situações precisam ser tomadas para evitar que essa doença se espalhe. E para a atividade de hoje, eu vou deixar para vocês o seguinte: escolha uma das doenças que nós falamos, né, aqui hoje e pesquise um pouco mais sobre ela. Pesquise mais sobre a varíola, sobre a peste negra ou peste bubônica ou a gripe espanhola. Se você tiver interesse também, você pode buscar outras doenças que também marcaram a história e pesquisar se é uma pandemia ou se foi ou se foi uma doença de um local menor, né, uma epidemia, ou se foi às vezes não é uma doença que aparece todos os anos, como que ela é caracterizada, né? Então vamos pesquisar, procurem saber um pouco mais sobre a história das doenças, para a gente conhecer um pouco mais. Hoje eu trouxe alguns exemplos, mas nós temos várias outras doenças que marcaram a história. Espero que vocês tenham um bom trabalho, uma boa pesquisa e para acessar a nossa plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Até a nossa próxima aula.